Olá, pessoal! Hoje nós vamos ler o capítulo 4, o alvo personalizado. As Escrituras nos ensinam acerca da vontade de Deus para toda a humanidade. Ela envolve a salvação de todos os homens e o conhecimento da verdade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Há uma vontade divina que é comum a todos os seres humanos e pode ser classificada como geral. Ela é explicitada na Bíblia, a redenção humana e o consequente relacionamento que a partir disso poderá ocorrer. Há ainda outros aspectos e desdobramentos da vontade divina para todos os homens. O Criador nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4. Fomos destinados de antemão por Deus para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus. Romanos 8, 29. Isso é parte do que definimos como o alvo geral, o propósito de Deus para toda a humanidade em qualquer tempo e lugar. Portanto, o primeiro e principal alvo na direção do qual nossos filhos flechas devem ser atirados, como tratamos no capítulo anterior, diz respeito ao que todos os filhos deveriam ser levados a alcançar. Mas há um segundo alvo que trataremos nesse capítulo, e diferente do primeiro, ele é personalizado. O fato é que cada pessoa tem o seu próprio propósito estabelecido por Deus. Desse modo, como pais, além de guiar nossos filhos ao alvo geral, que é conhecer, amar e servir a Deus, também precisamos ajudar cada filho a entender tanto a sua vocação, como também seu destino profético. Há um projeto personalizado para cada filho, que precisa ser buscado em oração e compreendido por direção divina. Plano personalizado. Assim como a vontade geral de Deus, o conceito do plano personalizado também nos é revelado nas Escrituras. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Salmos 139, 16. O Deus presciente não trabalha de improviso. Seus projetos para a nossa vida antecedem o nosso nascimento. Seus planos foram traçados para cada um de nós quando nem sequer existíamos. O apóstolo Paulo entendeu e registrou essa verdade. Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Gálatas 1:15. E o profeta Jeremias também recebeu revelação semelhante. Observe, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Jeremias 1, 4 e 5. Encontramos mais um exemplo dessa verdade na conversa de Jesus com Pilatos, registrado no Evangelho de João. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. O Senhor Jesus mostrou nessa declaração que ele veio a este mundo cumprir um plano pessoal, determinado antes de seu nascimento. Isso fica evidente no uso da frase: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Não estamos falando de algo que seja exclusividade de Davi, Paulo, Jeremias e Jesus. O Pai Celestial deseja usar todas as pessoas e, para isso, irá estrategicamente dispô-las em funções e lugares específicos. Percebemos que esse era o entendimento do povo de Deus na conversa entre Mardoqueu e Ester, sua prima, a quem ele havia criado como filha. A Bíblia nos revela que os judeus estavam debaixo de uma sentença de morte, e Mardoqueu recorreu à sua filha adotiva, orientando-a a interceder pelo seu povo perante o rei Assuero. Ela explicou que não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada, caso contrário poderia morrer. Mardoqueu, cumprindo seu papel de pai, não importando o fato de ser adotivo, orientou a rainha acerca do conceito do propósito de Deus. Observe,
Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ester 4, de 12 a 14. A pergunta dele é bem reveladora. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu externou sua convicção de que Deus não daria uma posição como a de Ester em vão. Ele externava a crença de que o Senhor tem planos específicos para cada um de nós. É necessário discernir e cumprir o propósito divino. Não se trata de determinismo, mas de um projeto que pode ou não ser cumprido. Ester poderia falhar em sua missão? Claro que sim. Seu pai adotivo afirmou: se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Mardoqueu explicou que se Ester não cumprisse seu propósito, ela limitaria o plano pessoal que Deus lhe dera. Ela morreria e não seria o canal que o Senhor esperava que fosse. Mas ele também explicou que o plano geral para os descendentes de Abraão continuaria de pé, pois socorro e livramento viriam de outra parte. Quando pessoas falham no cumprimento do plano pessoal, são substituídas, como no caso de Saul, que foi substituído por Davi, para que o plano geral para o povo de Deus não falhasse. Os pais, à semelhança de Mardoqueu, deveriam encorajar e direcionar seus filhos ao propósito divino. Devem ensiná-los acerca dessas verdades, assim como Ester foi orientada. No próximo capítulo, falaremos mais acerca disso. Por ora, voltaremos ao entendimento do plano personalizado que o Criador tem para cada um de nós, incluindo os nossos filhos. Vale destacar aqui, quando falamos do propósito de Deus para cada pessoa, isso não significa necessariamente um chamado ao ministério de tempo integral. O Senhor deseja usar seus filhos em todas as áreas da sociedade. É importante que os que são sal e luz estejam infiltrados em todos os lugares. É necessário que tenhamos pessoas exercendo influência em cada segmento da sociedade. Professores, trabalhadores informais, advogados, operários, legisladores, empreendedores, vendedores, cientistas, juízes, etc. Mardoqueu fala de Ester ser designada por Deus para ser rainha, mas Deus também usou uma moça que era escrava na casa de Naamã, o general sírio. Do mesmo modo como usou a influência de José de Arimateia, homem rico e influente perante Pilatos, para conseguir a liberação do corpo de Jesus para o sepultamento. Uma vez estabelecido o entendimento de que Deus tem uma vontade tanto geral como pessoal para cada um de seus filhos, a pergunta a ser feita é a seguinte: como podemos experimentar essa vontade? Como se cumpre a vontade de Deus na vida de alguém? Ela não se cumpre automaticamente. É preciso fazer nossa parte a fim de experimentá-la. Vemos isso em vários textos bíblicos. Se por um lado Deus deseja que todos se salvem, 1 Timóteo 2,4, por outro lado o homem precisa crer, João 3,16, a fim de receber o cumprimento dessa vontade. O apóstolo Paulo falou acerca da nossa responsabilidade e daquilo que devemos fazer primeiro para que então, e somente então, a vontade divina se manifeste. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Não podemos supor que tudo será determinado e executado em nós de modo unilateral da parte de Deus. Ele nos criou com livre arbítrio e, por isso, devemos escolher cooperar com Ele no cumprimento do seu propósito. Embora não se possa negar que, por um lado, haja aspectos da manifestação da vontade e do propósito divinos que serão soberanamente cumpridos pelo Senhor, por outro lado, também há aquele aspecto que depende da interação humana. Paulo, escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, orientou sobre como ele poderia alcançar o seu destino profético. Algo que todo pai espiritual que entende seu papel de ajudar os filhos deveria fazer.
Essa instrução é muito preciosa, pois revela que é necessário lutar para que a vontade divina se cumpra em nossa vida. Que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate. 1 Timóteo 1,18. As palavras proféticas recebidas por Timóteo revelavam o plano e a vontade de Deus para a vida dele. Entretanto, não é porque o Senhor havia feito promessas que ele deveria esperar sentado. O apóstolo revelou a seu discípulo e a nós que temos responsabilidade no cumprimento da vontade divina. Devemos lutar e cooperar com o plano divino. Paulo não disse a ele para lutar pelo que ele quisesse. A orientação era que, firmado nas profecias, Timóteo lutasse para viver aquilo. Deus fez uma promessa extraordinária a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas também o responsabilizou a fazer a parte dele, condicionando a isso o cumprimento da sua promessa. Gênesis 18:19. Não estamos falando de fazer tudo sozinhos. Estamos falando sobre o fato de que não devemos acreditar que Deus fará tudo sozinho. O Pai Celestial nos chamou a cooperar com Ele, e sua vontade deve ser buscada e requer de nós sujeição e rendição. Vejamos o que Tiago escreveu acerca disso. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago 4, de 13 a 15. Quais são as lições que aprendemos nesses versículos? Primeiro, não devemos planejar a nossa vida ou tomar decisões sozinhos. Devemos sujeitar tudo a Deus, buscando viver a vontade dele. A oração tem um papel fundamental nisso. Segundo, a sujeição à vontade divina não depende de conhecer o propósito. Mesmo quando não sabemos qual é a vontade divina, como no exemplo de Tiago, sobre em qual cidade negociar, devemos fazer declarações de sujeição, se Deus quiser. Infelizmente, o conceito de oração para muitos cristãos é incompleto. Eles acreditam que a oração é o meio através do qual conseguirão de Deus tudo o que eles querem. Esse conceito pode até ser um aspecto da verdade, mas está longe de ser a definição completa. De acordo com as Escrituras, a oração também é o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. O ambiente de oração deveria ser marcado não apenas pela busca da nossa própria vontade, mas principalmente pela busca da vontade de Deus. É o que aprendemos com o exemplo de Jesus no jardim Getsêmani. Ele orou assim: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Nosso Senhor também nos ensinou a orar pelo cumprimento da vontade de Deus e o estabelecimento do seu governo. Seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. Contudo, entender e buscar o propósito celestial antes de ser responsabilidade dos filhos é papel dos pais. Até que cresçam, os filhos não terão entendimento e maturidade para isso, e precisam da orientação e ajuda dos pais. Nós aprendemos essas verdades com a palavra de Deus e também com experiências que vivemos dos dois lados, primeiramente como filhos e posteriormente como pais. As histórias a seguir, contadas individualmente, ilustram a importância da participação dos pais na busca do entendimento do propósito divino. Essas histórias são contadas pela Kelly. Quando terminei o ensino médio, estava cheia de dúvidas sobre qual seria o passo seguinte a ser dado. Havia feito vestibular em diferentes universidades e para cursos distintos. Na época, já estava namorando Luciano e pensávamos em casamento. Recordo de conversar com os meus pais e pedir que eles me dissessem o que eu deveria fazer, e eu obedeceria. Não queria errar. Meu pai sabiamente me disse que essa decisão era minha, que se ele dissesse o que eu deveria fazer e eu me arrependesse, eu o culparia. Resumindo, era hora de fazer as minhas escolhas e me responsabilizar por elas.
Obviamente, meus pais estavam considerando as opções comigo e todas elas eram boas. A que mais me preocupava era o casamento, porque diferente da aliança matrimonial, o curso universitário poderia ser mudado depois se eu concluísse ter errado. Então, comecei a orar insistentemente para que Deus me mostrasse os passos a serem dados. E uma noite tive um sonho muito especial. Ele me ajudou a escolher o curso a ser feito. O curso apontava para a cidade onde o Luciano estava pastoreando, o que indicava que seria possível seguir com os planos de casamento. Pedi ao Senhor que falasse com minha mãe, o que ele graciosamente fez. Ainda recordo aquela manhã em que estava me preparando para sair para o colégio e minha mãe preparando o café da manhã chorando. Perguntei a ela o que estava acontecendo e ela me disse: "Estou chorando porque você vai morar longe." O Senhor havia falado com ela através de um sonho. Ela me via parada em uma estação ferroviária pronta para embarcar. Um trem se aproximava rapidamente e ela ficava preocupada com a velocidade do trem, porque ele não estava freando como usualmente faria uma parada. Ela me via me preparando para saltar no trem, mesmo sabendo que ele não iria parar. Quando eu pulei, ela via a cena em câmera lenta. Havia um único vagão com a porta aberta. Em perfeita sincronia, eu acertava o tempo de passar pela porta. Ela ainda pôde ver o vagão por dentro e reparar que era todo almofadado, o que removeu a preocupação dela de que eu me machucasse. Após constatar que eu havia sido confortavelmente acolhida, a velocidade do trem voltava ao normal, seguindo viagem. Ela então entendeu que Deus estava dizendo que estava no controle. Tudo parecia estar acontecendo muito rápido. Requeria um salto de fé, mas tudo já estava preparado para que eu ficasse bem. Quando ela compartilhou o sonho comigo, fiquei em paz para seguir com os planos de mudar de cidade, estado, iniciar a faculdade e me casar. Deus é tão bom e guia os seus filhos. Quanta paz em ter o coração dos meus pais me apoiando. A história a seguir é contada pelo Luciano e confirma a importância da participação dos pais no encorajamento do propósito divino. Quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, numa escola bíblica de férias, ouvi certa missionária que trabalhava em uma tribo indígena não alcançada na Amazônia. Ela falou do seu trabalho e da importância de o evangelho ser anunciado a todos. Leu o texto bíblico que traz a pergunta divina: "A quem enviarei e quem há de ir por nós?" Isaías 6:8. E desafiou quem gostaria de responder positivamente. O meu coração ardeu de forma inexplicável e, sem entender na época que aquilo era o meu chamado divino, me ofereci ao serviço divino respondendo: "Eis-me aqui, envia-me a mim." A partir daquele dia, toda vez que alguém questionava sobre o que eu queria ser quando crescesse, eu dizia que seria um missionário. Quando eu estava na pré-adolescência, minha mãe me advertiu várias vezes: "Meu filho, essa será uma fase de descobertas que podem ameaçar não apenas sua fé, como também seu chamado. Tome muito cuidado, não perca de vista o chamado de Deus para você." Não foi minha mãe que me mandou servir a Cristo, foi Deus quem me chamou um dia. Mas até hoje me questiono se, sem a participação dela, mantendo-me consciente do meu chamado e da responsabilidade de cumpri-lo, eu teria chegado aonde cheguei. É claro que sempre há os que rompem o propósito divino e não têm apoio dos pais, quer por serem ausentes, quer por não serem cristãos. Mas isso não justifica uma atitude de omissão dos pais que conhecem a Deus e sua palavra. O apoio dos meus pais, tanto para entender como para cumprir meu destino profético, foi essencial. Adiante falarei mais sobre isso. Percebemos ao longo dos anos que, ao ensinar nossos filhos sobre o plano divino personalizado, além de prepará-los para corresponderem ao propósito, também lhes comunicamos senso de valor e uma percepção maior do relacionamento pessoal com Deus. Por isso, sugerimos aos pais que esses valores sejam comunicados intencionalmente, em vez de apenas percebidos acidentalmente. Crie os filhos para servirem ao propósito. Não podemos ignorar a importância de participarmos como pais da descoberta do propósito de Deus para nossos filhos. Será que Esther, sem a ajuda de Mardoqueu, seu pai adotivo, teria compreendido e vivido o propósito divino? No entanto, mais do que ajudar nossos filhos a entenderem e trilharem o seu destino profético,
Devemos educá-los com a mentalidade de que há um propósito e de que eles devem tanto descobrir como servir ao plano personalizado de Deus. Isso deveria ser parte da criação de todo filho de pais cristãos. Não podemos criar os filhos para nós mesmos. O foco deve ser o propósito divino, mesmo que nos custe ter que abrir mão de tê-los por perto. Foi o que fizeram os pais de Rebeca, que se casou com Isaque. Ouviram o que ela desejava, concordaram que Deus estava na proposta de levá-la para longe e a liberaram e abençoaram para que vivesse o melhor de Deus. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com esse homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Gênesis 24, de 57 a 61. O alvo das flechas costuma estar longe. A flecha é uma arma para se atirar à distância. Não foi planejada para o combate corpo a corpo. Se Deus comparou nas Escrituras os filhos a flechas, significa que devemos estar abertos à possibilidade de lançá-los a alvos distantes. No momento em que escrevemos o livro, nossos 2 filhos não apenas moram fora de casa, como também moram fora do país. Se deixássemos nossas emoções nos governarem, faríamos de tudo para mantê-los próximos de nós. Mas entendemos, muitos anos antes de eles crescerem, que esse era o propósito do Senhor para eles. E o plano dele é sempre perfeito. Em várias conversas telefônicas à distância, repetimos por vezes aos nossos filhos: sentimos muito a falta de vocês porque vocês são preciosos demais. Mas estamos felizes porque vocês estão no lugar certo, dentro da vontade do Pai Celestial. Nunca deixem a saudade desanimar vocês ou tirar o foco do destino profético. Amamos muito vocês a ponto de querer que vivam a plenitude do propósito divino, mesmo que custe o sacrifício da proximidade, suportando a distância. Perguntas para reflexão. Primeira, reconhecer que há um plano divino personalizado para cada filho é uma coisa, discerni-lo ou experimentá-lo é outra. Contudo, a função mais importante dos pais, independentemente de entender ou não os detalhes desse plano, é orar continuamente pelo cumprimento da vontade divina. Você ora para que a vontade de Deus se cumpra na vida de seus filhos? Segunda, além da responsabilidade dos pais como guardiães do destino profético dos filhos, de orar e interceder para que a vontade de Deus se cumpra neles, também é necessário ensinar os filhos sobre essa rendição contínua ao Senhor mediante a oração deles. Seus filhos já têm idade para serem ensinados e encorajados a orar? Se sim, você já tem feito isso? Terceira, os desdobramentos na vida de cada filho não devem ser comparados. É importante que você ensine seus filhos que o Senhor chama cada um para um tipo específico de dom, tarefa ou propósito. A maior realização está no cumprimento do propósito. Você já conversa com eles sobre a importância de não se compararem e procurarem entender o que o Criador quer de cada um? Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.